O carro para no meio da estrada de terra com um suave rangido de freios. O sol já está caindo no horizonte, tingindo tudo de laranja e vermelho. E o silêncio que toma conta daquele trecho isolado de estrada parece denso demais para ser apenas silêncio. Eduardo Valença franze a testa. Aos 46 anos, ele é o tipo de homem que não para o carro sem razão. Cada segundo do seu dia tem um propósito, uma reunião, um número, uma decisão que movimenta fortunas. Mas agora, com a mão ainda sobre o volante do SUV preto e imponente, ele está parado, imóvel. Porque do lado de fora, à sombra de uma amendoeira antiga que se inclina sobre a cerca de arame, há uma mulher sentada no chão. Não seria nada demais, não fosse o detalhe que faz o ar preso na garganta de Eduardo. Ele a conhece. O bilionário, acostumado a decisões rápidas e números gigantescos, franze a testa ao avistar uma cena que não esperava encontrar ali. Ele abre a porta do carro, ainda confuso, e dá alguns passos à frente. Espera, Maria? É você? A voz sai mais baixa do que ele pretendia. Ele abre a porta do carro devagar, como se um movimento brusco pudesse desfazer aquela cena estranha. Aquela cena que não faz sentido nenhum no meio de uma estrada de terra a 20 quilômetros da cidade. A mulher levanta os olhos lentamente. Maria Conceição dos Santos, 41 anos. Cabelo preso com um elástico roxo, o uniforme simples de sempre. Uma blusa branca de manga curta com o brasão discreto da mansão Valença, bordado no peito. A saia cinza escura abaixo do joelho. Mas sobre o uniforme, hoje, ela usa um avental diferente do habitual, estampado de flores pequenas e desbotadas, que parece ter vida própria de tanto ser lavado. Nos braços dela, 3 meninas dormem. As 3 vestem rosa, vestidos com babados delicados, tiaras de flores brancas na cabeça, meia lula branca nos pés, como se viessem de uma festa ou estivessem prestes a ir para uma. A menor delas, que não deve ter mais de 2 anos, tem o rosto enterrado no pescoço de Maria, e os lábios fazem um movimento leve, como se ainda estivesse sugando o sono. Eduardo dá mais 2 passos. Para. Olha ao redor como se esperasse encontrar alguma explicação na paisagem. Um carro enguiçado na beira da estrada, um homem parado mais à frente. Qualquer coisa que tornasse aquela cena lógica. Não há nada. Apenas a estrada, a amendoeira, o sol descendo, e Maria no chão com as 3 filhas no colo. O que está acontecendo? Por que você está aqui, com as meninas? Maria não responde imediatamente. Ela olha para ele com aquele olhar que Eduardo nunca soube interpretar. Um olhar que parece guardar livros inteiros por trás dos olhos castanhos. Cansaço, dignidade, um silêncio que não é fraqueza, mas escolha. O ônibus não passou, senhor Eduardo. A resposta é simples, dura, direta. E ainda assim, pelo tom, pelo jeito como ela diz, senhor Eduardo, com uma cortesia que não é subserviência, mas uma fronteira delicada. Ele entende que há muito mais do que aquela frase carrega. Ah, não passou? A que horas ele deveria ter vindo? Às 4 da tarde. Eduardo olha o relógio. São quase 6h30. 2h30. Ela estava sentada naquele chão, com 3 crianças dormindo nos braços, há mais de 2 horas. Algo se move dentro do peito de Eduardo Valença. Um incômodo que ele não sabe bem nomear. Não é pena. Pena ele sente quando vê um mendigo e acelera o passo. Isso é diferente. Isso parece uma pedra no sapato de couro italiano, pequena, mas impossível de ignorar. Onde você mora? No bairro dos 3 Rios, senhor. Perto da escola municipal. Eduardo conhece o bairro de nome. Nunca entrou lá. É um daqueles lugares que existem no mesmo município, mas parecem pertencer a outro planeta. Ruas sem asfalto, casas de tijolos à mostra, calçadas que começam no meio e terminam no nada. Entra no carro, eu te levo. Maria hesita. E é nessa hesitação, naquele segundo e meio em que ela segura mais forte as filhas antes de responder, que Eduardo vê algo que não esperava ver. Orgulho. Não o orgulho vazio e arrogante que ele conhece bem nos salões de negócios, mas um orgulho cansado, ferido,
que aprendeu a se defender do mundo aceitando o mínimo para não dever nada a ninguém. Não precisa se incomodar, Sr. Eduardo. Maria. Ele diz o nome com uma firmeza serena. Não como um patrão dando uma ordem, mas como alguém que está tentando dizer alguma coisa que não sabe ainda como dizer. Você está sentada no chão há 2h30 com 3 crianças. Entra no carro. Ela olha para as filhas por um instante. A maior delas, a que parece ter uns 7 anos, mexe o braço no sono sem acordar. A do meio, uns 4 ou 5 anos, tem uma tiara que escorregou para o lado do rosto. Maria levanta devagar, sem drama, com a precisão silenciosa de quem está acostumada a carregar o mundo sem fazer barulho. Eduardo abre a porta traseira. E enquanto ela acomoda as 3 filhas no banco, sem pedir ajuda, sem dizer obrigada ainda, com aquela eficiência discreta que ele sempre associou ao seu trabalho dentro da mansão. Ele fica parado olhando para ela de um ângulo que nunca havia considerado antes. Para ele, Maria sempre foi a mulher do uniforme. A mulher que chegava às 6 da manhã, deixava a cozinha impecável, engomava as camisas com dobras perfeitas, varria os corredores de mármore sem fazer barulho e saía às 3 da tarde como uma sombra bem comportada. Mas agora, vendo-a ali, aquele avental de flores desbotadas, aquelas 3 meninas de tiara dormindo no banco de couro do seu carro de R$250 mil, Eduardo Valença tem, pela primeira vez em muitos anos, a sensação de que não entende alguma coisa importante. E ele odeia não entender. O carro volta para a estrada. O ar-condicionado faz um suave ruído branco, e o cheiro do banco de couro se mistura com algo que Eduardo não consegue identificar imediatamente. Um cheiro suave de talco e shampoo infantil, talvez, que vem do banco de trás. No espelho retrovisor, ele vê Maria sentada ereta, segurando a menor das filhas no colo, mesmo com o cinto apertado. As outras 2 estão acostadas uma contra a outra, ainda dormindo. Como elas se chamam? Ele pergunta sem saber por quê. É uma pergunta que nunca fez antes. Em 3 anos de trabalho, nunca perguntou o nome de nenhum filho de nenhum funcionário. Maria olha para o espelho. Há uma surpresa discreta nos seus olhos. A maior é a Valentina. A do meio é a Isabela. E essa aqui, ela olha para a menor com uma ternura que muda completamente a geometria do rosto dela. É a Rebeca. Bonitos nomes. Escolhi com cuidado. Silêncio. Eduardo tamborila os dedos sobre o volante. É um tique que ele tem quando está pensando. Seus sócios conhecem bem aquele tamborilar. Sabem que quando os dedos começam a bater no couro é porque alguma coisa está rodando na cabeça dele em alta velocidade. Maria, faz quanto tempo que você trabalha na minha casa? 3 anos e 2 meses. A precisão da resposta o surpreende. Ela sabe exatamente. Ele não saberia dizer se fossem 2 anos ou 4. E o seu marido? Ele não te busca? Outra pausa, mais longa desta vez. Eu não tenho marido, Sr. Eduardo. Ele não diz nada. Há uma etiqueta não escrita nessas conversas. Um limite que os 2 sabem que existe, e ele está pisando perto demais da linha. Mas por algum motivo que ele ainda não consegue mapear, ele continua. As meninas têm pai? Maria respira fundo. É a respiração de alguém que decidiu, num fração de segundo, até onde vai deixar a conversa entrar. Tinham. O verbo no passado desce pesado dentro do carro. Eduardo não pergunta mais nada. Eles percorrem uns 5 quilômetros em silêncio. A estrada de terra vira asfalto irregular. O asfalto irregular vira rua de paralelepípedo. E o paralelepípedo vai se tornando mais espaçado, mais quebrado, com mais buraco e menos calçada. Eduardo diminui a velocidade. O SUV parece grande demais para aquelas ruas. A segunda à esquerda aqui, Sr. Eduardo. Ele dobra. A rua é estreita. De um lado, uma mercearia com grades na janela e um cartaz de cerveja desbotado. Do outro, casas grudadas umas nas outras como se estivessem se apoiando mutuamente para não cair. Fios elétricos cruzam o céu em diagonal e um cachorro de pelo amarelo late uma vez e vai embora sem convicção. No número 43, Maria diz: "É aqui." Eduardo para o carro. Olha para a casa.
porta de madeira pintada de azul, janela com grade, um vaso de samambaia na soleira que está precisando de água. Pequena, inteira, cuidada dentro do que permite o cuidado. Ele desce do carro antes que ela peça, abre a porta traseira. Maria sai com Rebeca no colo e as outras duas acordam devagar com o movimento, olhando para o homem alto de terno com aquela curiosidade direta e sem cerimônia que só as crianças têm. Quem é esse homem, mãe? Pergunta Isabela, a do meio esfregando os olhos. É o patrão da mamãe, meu bem. O patrão? Isabela olha para ele com atenção, porque ele é tão grande. Eduardo não sabe se ri ou se fica sério. Acaba fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, que resulta numa expressão que ele não usa há muito tempo. Isabela não pergunta assim, diz Maria sem dureza, mas com firmeza. Não tem problema, ele diz. E então, olhando direto para a sua menina. Sou grande porque comi muita sopa quando era pequeno. Isabela considera essa informação por um segundo. Mamãe também faz sopa boa. Tenho certeza que faz. Maria olha para ele com uma expressão que ele não consegue decifrar. Gratidão? Desconfiança? Os dois ao mesmo tempo? Obrigada pela carona, senhor Eduardo. Boa noite. E com isso, ela pega a Valentina pela mão, leva a Rebeca no colo e guia Isabela em direção à porta azul. Digna, sem olhar para trás. Eduardo fica parado ao lado do carro. Olha para a rua estreita. Olha para a casa pequena. Olha para os fios cruzando o céu. E pensa, quanto tempo ela está fazendo esse trajeto? Todo dia? Com essas 3 crianças? Ele não sabe a resposta. E o fato de não saber, de nunca ter perguntado, de nunca ter precisado saber, é a primeira vez em muitos anos que algo o faz sentir, mesmo que por um instante brevíssimo, uma coisa que se parece com vergonha. Na manhã seguinte, Eduardo acorda às 5h50. É o mesmo horário de sempre. Uma disciplina que ele tem desde os 23 anos, quando dormia em repúblicas barulhentas e precisava de um ritmo próprio para não afundar no caos ao redor. Ele desce a escada de mármore da mansão em silêncio, de calça de pijama e camiseta branca, e entra na cozinha para o café que sempre está pronto, preparado por alguém que chega antes que ele acorde. Hoje, Maria já está lá, de costas para ele, de vestido verde, não o uniforme de sempre, mas um vestido simples de algodão verde escuro, que ela usa embaixo do avental branco quando o tecido da blusa do uniforme está na máquina. Ela está cortando pão com aquela eficiência precisa de sempre. As mãos se movem sobre a tábua de madeira com uma segurança que parece automática, adquirida de anos fazendo a mesma coisa sem nunca errar. Eduardo para na entrada da cozinha. Há algo diferente em vê-la agora. Ontem à noite, no banco de trás do seu carro, ela era uma mulher no chão de uma estrada. Agora, ela está na cozinha dele, de avental branco por cima do vestido verde, e parece exatamente a mesma mulher de sempre. Mas ele já não consegue olhar para ela da mesma forma. Bom dia, Maria. Ela vira. Sem susto, ela o ouviu entrar. Bom dia, senhor Eduardo. O café já está pronto. Obrigado. Ele pega a xícara, senta na banqueta alta do balcão. Fica olhando para ela por um momento mais longo do que o usual. Como você veio hoje? De ônibus, senhor Eduardo. O ônibus passou? Hoje passou. E as meninas ficaram com quem? Maria hesita uma fração de segundo antes de responder. Aquela fração que Eduardo aprendeu em apenas um dia a prestar atenção. Minha vizinha, Dona Lourdes, fica com elas de manhã até eu buscar elas na escola de tarde. Toda manhã? Toda manhã. Eduardo bebe o café. Não diz nada. Mas enquanto ela lava a tábua de cortar pão, enquanto o sol começa a entrar pelas janelas altas da cozinha, iluminando as bancadas de granito e a louça empilhada com ordem militar, ele fica pensando em Dona Lourdes, uma mulher cujo nome ele nunca ouviu antes, mas que, aparentemente, é uma parte fundamental da estrutura que permite que a sua cozinha funcione todo dia às 6 da manhã. Maria. Ela para o que está fazendo. Vira. Quanto você recebe por mês? A pergunta sai antes que ele pense. Direta demais. Brusca demais.
Ele vê o desconforto atravessar o rosto dela como uma sombra rápida. O senhor sabe quanto eu recebo, Sr. Eduardo. Eu sei o número, mas quero ouvir de você. Pausa. Um salário mínimo e 200 de vale-transporte. Eduardo coloca a xícara sobre o balcão devagar. Um salário mínimo. Ele sabe o número. É o que o departamento financeiro processa todo mês, junto com os salários de mais 20 funcionários da mansão e das empresas menores. Um número entre centenas de outros números. Uma linha em uma planilha. Mas ouvindo agora, naquela cozinha, depois de ontem na estrada, aquele número ganha um peso diferente. Tem 3 crianças atrás dele. Tem Dona Lourdes. Tem ônibus que não passa. Tem vestido verde debaixo de avental branco. Ele não diz nada mais. Mas o tamborilar começa. Os dedos batendo no granito frio do balcão, devagarinho. Enquanto Maria volta a trabalhar, como se a pergunta nunca tivesse sido feita. É a forma dela de sobreviver. Ele começa a entender. Fazer como se certas coisas não tivessem acontecido. Absorver o desconforto e seguir em frente. Porque parar para sentir custa tempo que ela não tem. Àquela hora, em algum lugar do bairro dos 3 Rios, Valentina, Isabela e Rebeca ainda devem estar dormindo com as tiaras amassadas sobre o travesseiro. E Eduardo Valença, pela primeira vez em muito tempo, vai para a reunião das 8 da manhã, carregando algo que não cabe na pauta, uma inquietação. A revelação vem de onde Eduardo menos esperava, da boca da própria Valentina. 3 dias depois do encontro na estrada, Eduardo chega mais cedo da reunião. Uma negociação que desandou antes de começar e foi adiada para a semana seguinte. São 2 da tarde quando o carro entra no portão da mansão e ele fica surpreso ao ver, sentada na sombra da varanda dos fundos, uma menina de 7 anos com um caderno no colo e uma expressão de quem está resolvendo o problema mais sério do mundo. Valentina. Ela levanta os olhos. Não se assusta. Apenas olha para ele com aquela seriedade tranquila que ele já tinha notado no banco de trás do carro. Uma seriedade que parece velha demais para um rosto tão novo. Você é o patrão da minha mãe, ela diz. Não como uma pergunta. Sou. E você é a Valentina. Ela anui. Volta para o caderno. Eduardo olha ao redor. Maria não está à vista. Sua mãe sabe que você está aqui? Ela foi buscar a Isabela na escola. Eu fico aqui esperando com a Dona Lourdes, mas a Dona Lourdes foi atender o telefone. Eduardo senta na cadeira de vime ao lado dela. É um movimento estranho. Ele mal senta naquela varanda, é onde os funcionários descansam nos intervalos. Mas parece o movimento certo. O que você está fazendo? Lição de matemática. Valentina mostra o caderno. Não sei fazer essa conta. Eduardo olha. É uma multiplicação de 2 dígitos. Ele a resolve mentalmente em menos de 1 segundo, mas não diz o resultado. Você tentou de que jeito? Desse jeito. Ela aponta para um rascunho confuso. Mas dá errado. Você está começando pelo lado errado. Ele pega o lápis que ela oferece e mostra o método. Vai de trás para frente. Assim. Valentina olha para o papel com atenção cirúrgica. Tenta. Erra um dígito. Tenta de novo. Acerta. Ah! Ela faz uma expressão de descoberta pura que Eduardo não vê em adultos faz muitos anos. É assim? É assim. Ela escreve mais 2 exercícios no mesmo método. Acerta os 2. Fecha o caderno com satisfação. Você é inteligente, diz Eduardo. E não é bajulação. É uma observação. Minha mãe diz que inteligência sem oportunidade não chega a lugar nenhum. A frase pega Eduardo de surpresa. Não pela profundidade. É uma frase que ele mesmo poderia ter dito em alguma palestra. Mas pela fonte. Uma criança de 7 anos repetindo a filosofia da mãe como se fosse algo que ela ouve todo dia antes de dormir. Sua mãe disse isso? Todo dia ela diz. Ela diz que a gente tem que estudar muito para ter oportunidade. Pausa. Ela também estuda à noite. Sua mãe estuda? Contabilidade. Na faculdade de noite. Valentina diz isso com a naturalidade de quem está descrevendo algo corriqueiro. Mas semana passada ela não foi porque a Rebeca teve febre e não tinha ninguém para ficar com a gente. Eduardo fica imóvel. Maria faz faculdade. À noite.
Depois de um dia inteiro de trabalho na mansão, depois de buscar as filhas na escola, depois de dar jantar, dar banho, colocar para dormir, ela faz faculdade. E ele não sabia. Em 3 anos de trabalho, ele nunca soube, nunca perguntou, nunca precisou saber. Há quanto tempo sua mãe faz faculdade? Ele pergunta, e a voz sai um pouco diferente do normal. Desde antes de eu nascer, diz Valentina com toda a convicção do mundo. Mas ela parou um tempo e voltou. Ela diz que vai terminar esse ano. Eduardo olha para o jardim, para o céu azul sobre os ipês, para as mãos grandes dele, mãos que assinaram contratos de milhões, que apertaram a mão de governadores e presidentes de multinacionais. E pensa no quanto aquelas mãos nunca fizeram pela mulher, que limpa a casa onde elas descansam. Quando Maria chega pela entrada lateral, com Isabela de mão e Rebeca no quadril, ela para ao ver o marido sentado na varanda com a filha mais velha. Há um momento de hesitação. Ela não sabe o que foi dito, o que aconteceu, se há algum problema. Valentina, você incomodou o senhor Eduardo? Ela pergunta com uma firmeza suave. Ela não incomodou. Eduardo se levanta. Ela me ensinou a ter paciência com multiplicação. Maria olha para a tia filha. Valentina sorri com a satisfação de quem fez uma coisa boa. Eduardo vai em direção à entrada da casa. Na soleira, para. Maria, você termina o curso esse ano? Ela tensa levemente. Sim, senhor Eduardo. Em que mês? Dezembro, se eu não faltar mais. Ele anui devagar. Entra na casa sem mais nada. Mas o tamborilar recomeça. Agora nos degraus da escada de mármore, dedos batendo no corrimão enquanto ele sobe. Alguma coisa estava prestes a mudar. Ele ainda não sabia o quê, mas sabia que a semente já tinha sido plantada. A semana que se segue é comum na superfície. Eduardo vai para as reuniões, faz as ligações, assina os documentos. A vida da mansão segue. Maria chega às 6, trabalha em silêncio, vai embora às 3. Mas há uma diferença invisível. Agora, Eduardo a vê. Ele vê as mãos dela. As mãos que ele nunca tinha realmente olhado. Calejadas nos nós dos dedos, com uma pequena cicatriz no polegar esquerdo, com a cutícula um pouco ressecada de tanto contato com água e produto de limpeza. Mãos que à noite devem virar as páginas de um livro de contabilidade. Ele vê o cansaço que ela carrega com disciplina. O jeito como ela às vezes, quando não sabe que está sendo observada, para por 2 segundos ao lado do fogão e fecha os olhos. Não para rezar, para descansar. 2 segundos de silêncio roubados do dia inteiro. E ele vê o porte. Aquela coluna ereta. Aquele queixo levantado que não é arrogância, mas é recusa. A recusa de curvar o que ainda pode ser mantido de pé. Foi numa quinta-feira que o passado entrou pela porta da mansão. Eduardo estava no escritório quando ouviu vozes na sala. A voz de Maria, discreta como sempre. E uma outra voz, masculina, que ele não reconheceu imediatamente. Desceu a escada. Na sala de estar, de frente para Maria, havia um homem de uns 40 e poucos anos. Camisa social mal passada, sapato com sola gasta, um sorriso que Eduardo reconheceu imediatamente como o tipo de sorriso que carrega demanda por trás. Maria estava de pé, de vestido verde e avental branco, com uma expressão que Eduardo nunca tinha visto nela. Fechada. Uma dureza que não era raiva, mas defesa, como alguém que está segurando uma porta com o corpo todo. Eu só quero conversar com você, Maria, dizia o homem. 5 minutos. Você não deveria estar aqui. Ela respondia com a voz baixa e controlada. Eu não te autorizei a vir aqui. As meninas são minhas filhas também. Bom dia. Eduardo falou da entrada da sala. Os dois viraram. O homem sorriu. Aquele sorriso que tentava ser charmoso, mas chegava atrasado demais. Bom dia. O senhor deve ser o patrão da Maria. Sou o Rodrigo. Eduardo não respondeu ao sorriso. Olhou para Maria. Tudo bem? Sim, senhor Eduardo. O senhor Rodrigo já estava saindo. Rodrigo fez um gesto com a mão. Casual, como quem conhece o terreno. Só queria falar sobre as minhas filhas. As coisas mudaram, eu tenho condições agora. As suas filhas estão bem, disse Maria.
E não precisam de você agora que estão bem. A frase saiu com uma precisão cirúrgica. Não gritos, não lágrimas. Apenas a verdade colocada na mesa com a mesma exatidão com que ela cortava pão toda manhã. Rodrigo olhou para Eduardo como se esperasse algum tipo de aliança masculina. Eduardo cruzou os braços. A Maria disse que você estava saindo. O sorriso de Rodrigo vacilou. Ele olhou para Maria uma última vez. Uma olhadela que misturava mágoa com calculismo. E então saiu pela mesma porta por onde havia entrado. O silêncio que ficou era diferente dos outros silêncios daquela casa. Eduardo ficou na entrada da sala. Maria ficou onde estava. Por um longo momento, os dois estavam apenas no mesmo espaço, sem que nenhum soubesse exatamente o que fazer com aquele momento. Obrigada, Sr. Eduardo. Ela disse por fim. Não precisa agradecer. Precisa sim. Ela o olhou direto. Eu sei que o senhor não era obrigado a fazer isso. Eduardo ficou sem resposta, porque ela estava certa. Ele não era obrigado. E ao mesmo tempo, a ideia de não ter feito nada já era impossível de imaginar. Quem é ele? Maria hesitou. Depois decidiu. Era meu marido. As meninas têm 5 anos, 2 anos e 11 meses. Ele saiu quando a Rebeca tinha 3 semanas de vida. Ela não disse isso com amargura. Disse com a frieza de quem já passou por todas as fases do luto e chegou na fase da clareza. Agora que as coisas estão melhores para mim, ele quer voltar. Coisas melhores como? Ela olhou para ele por um segundo longo. Vou terminar o curso em dezembro. Já tenho uma entrevista de emprego marcada para janeiro. Eduardo sentiu algo que se parecia com orgulho. Não o orgulho de quem tem a ver com isso. O orgulho de quem assiste a uma coisa linda acontecer e sabe que não teve nada a ver. Mas ainda assim, fica com aquela sensação de ter sido testemunha de algo que importa. Que tipo de emprego? Auxiliar de contabilidade. Numa empresa de médio porte aqui na cidade. Você sabe fazer isso. Eu vou aprender o que faltar, ela disse, com uma simplicidade que não era modéstia, mas foi certeza. E Eduardo Valença, que havia construído um império sobre a certeza de que sabia tudo o que era preciso saber sobre pessoas, teve a honestidade consigo mesmo de reconhecer. Essa mulher sabia de coisas que ele ainda estava aprendendo. O convite saiu de Eduardo de um jeito que surpreendeu os dois. Era uma sexta-feira, final de tarde, e Maria estava prestes a sair quando ele a encontrou no corredor. Maria, Senhor Eduardo, você e as meninas jantariam aqui hoje? Eu estou sozinho e há comida para um regimento. O silêncio que se seguiu foi o mais longo que já houve entre eles. Maria olhou para ele com aquele olhar que guarda livros inteiros. E Eduardo sentiu que havia dito algo que ia atravessar várias camadas antes de chegar a uma resposta. O senhor está sendo gentil, mas... Não estou sendo gentil. Estou sendo prático. Você vai pegar ônibus, buscar as meninas, chegar em casa cansada e ainda tem que fazer jantar. Aqui tem jantar pronto, tem jardim para as meninas correrem e tem espaço. Ele fez uma pausa. Não é uma armadilha, Maria. É só um jantar. Ela o olhou por mais um momento. Vou buscar as meninas. 1 hora depois, Valentina, Isabela e Rebeca estavam no jardim da mansão como se o jardim fosse delas, ou mais precisamente, como crianças fazem com qualquer espaço que lhes deem. Elas o conquistam completamente. Isabela perseguia uma borboleta com determinação científica. Valentina tinha pedido permissão para sentar na fonte e estava com os pés dentro da água. Rebeca, a menor, tinha encontrado um graveto e decidido que ele era a coisa mais importante do universo. Eduardo ficou na varanda, assistindo. Maria saiu da cozinha com uma bandeja. Ela havia insistido em ajudar a preparar o jantar, o que resultou em uma negociação silenciosa e educada com a outra funcionária de fim de semana, que resultou em todo mundo fazendo um pouco. Elas parecem felizes aqui, disse Eduardo. Elas são felizes em qualquer lugar onde tenham espaço. Maria colocou a bandeja na mesa. Elas não conhecem espaço assim. Nossa casa tem um quintal de 3 metros. Ela disse sem ressentimento, como um dado factual. Você viveu em casas maiores? Cresci no sítio do meu pai, no interior. Muito espaço. Ela sorriu de um jeito que Eduardo não tinha visto antes.
um sorriso que ia para o passado. Depois que ele morreu, tudo foi vendido para pagar dívida. Vim para a cidade com 17 anos. E aí, Maria sentou na cadeira do lado oposto, discreta, na distância certa, mas sem a tensão de quem está pisando em terra proibida. E aí a vida aconteceu. Ela olhou para as filhas. Trabalhei em muito lugar antes de chegar aqui. Restaurante, hospital, faxina empresarial. Cada lugar me ensinou alguma coisa. O que este lugar te ensinou? A pergunta a apanhou. Ela ficou um instante com o olhar no jardim antes de responder. Que às vezes as pessoas mais ricas do mundo são as que precisam mais de silêncio. Uma pausa. E que quem tem muito às vezes não sabe o que tem. Eduardo poderia ter se ofendido. Não se ofendeu. Você está falando de mim? Estou falando de todo mundo que já trabalhei. Ela o olhou. Inclusive o senhor, talvez. Ele considerou isso. Justo. O jantar foi simples e inesperadamente bom. Isabela derramou suco de maracujá na própria tiara e ninguém fez drama. Valentina pediu mais arroz 2 vezes. Rebeca dormiu na cadeira antes da sobremesa e Eduardo, sem pensar, foi buscar uma manta no sofá da sala e a cobriu. Um gesto pequeno, automático, que Maria viu e guardou sem comentar. Quando as meninas foram embora com Maria, já perto das 10 da noite, o jardim ficou em silêncio. Eduardo sentou na borda da fonte onde Valentina havia ficado com os pés na água. Mergulhou a mão na água fria. Ficou assim por um tempo. O bilionário com a mão na fonte, olhando para o jardim vazio, pensando em coisas que não cabiam em nenhuma das planilhas que definiam a sua vida. Ele havia perdido uma noite de trabalho, mas pela primeira vez em muito tempo, tinha a sensação de que havia ganhado alguma coisa que valia mais. Só não sabia ainda como colocar isso em número. Talvez fosse porque não tinha número. O que Eduardo não sabia era que havia olhos dentro da mansão. Cleusa, a gerente administrativa da casa, uma mulher de 53 anos que havia servido a família Valença por mais de 15 anos e que considerava a mansão como um feudo pessoal, havia observado cada movimento dos últimos dias com a atenção de quem sabe que poder pode mudar de mão a qualquer momento. E Cleusa não gostava do que estava vendo. Ela não gostava da forma como o patrão havia chegado mais cedo na quinta-feira. Não gostava do jantar de sexta. Não gostava do olhar diferente que o patrão tinha quando via Maria no corredor. E, acima de tudo, não gostava de Maria. Não era uma antipatia pessoal. Era algo mais calculado. Cleusa havia aprendido, em 15 anos de mansão, que funcionários discretos que constroem relações de confiança com o patrão eventualmente tornam outros funcionários descartáveis. E ela sabia muito bem em qual categoria se enquadrava. Foi numa segunda-feira de manhã que Cleusa fez a sua jogada. Eduardo estava no escritório quando ela bateu na porta. 3 batidas firmes, o ritmo dela. Posso entrar? Pode. Cleusa entrou com um tablet na mão e uma expressão de quem está prestes a cumprir um dever difícil, mas necessário. Eduardo conhecia aquela expressão. Era na expressão de quem está prestes a falar mal de alguém com cara de quem está protegendo o interesse geral. Preciso trazer algo ao seu conhecimento sobre a Maria. Eduardo apoiou as costas na cadeira. Cruzou os braços. O quê? Há 2 semanas, descobri que ela está tirando fotos dos documentos da sua agenda. Cleusa colocou o tablet na mesa. Tenho as imagens da câmera de segurança. Eduardo olhou para o tablet. A imagem era de baixa resolução. O corredor próximo ao escritório, uma figura de costas com um avental branco. A figura segurava o que parecia ser um telefone na direção da mesa de trabalho de um dos assistentes. Isso é Maria? Ele perguntou. Com certeza. Reconheço a postura. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. O tamborilar não veio. Desta vez ele ficou completamente imóvel. O que, para quem o conhecia bem, era um sinal mais sério do que o tamborilar. Quando foi isso? Há 12 dias. E você está me dizendo agora? Cleusa abriu a boca, fechou, calculou. Eu queria ter certeza antes de... Cleusa. Ele disse o nome com uma calma que não era gentileza. Traga a Maria aqui. 5 minutos depois, Maria estava na porta do escritório. De vestido verde e avental branco. Sempre o vestido verde. Com aquela postura que ele já havia aprendido a ler.
coluna ereta, queixo levantado, olhar que não foge, mas também não agride. Cleusa ficou ao lado da porta, os braços cruzados, com aquela expressão de juíza satisfeita. Maria, você sabe por que você está aqui? Eduardo perguntou. Não, senhor Eduardo. Ele virou o tablet para ela. Cleusa acredita que essa pessoa aqui é você, tirando fotos de documentos. Maria olhou para a imagem. Olhou por um tempo longo e então, essa não sou eu. Como você pode ter certeza? A imagem não é boa, porque o avental que essa pessoa está usando não é meu. Ela apontou. Olha o bolso. O meu avental tem bolso duplo. Esse tem bolso simples. Eduardo olhou para a da imagem. Olhou para o avental de Maria. Voltou para a da imagem. Ela tinha razão. Houve um silêncio que foi crescendo na sala como algo vivo. Eduardo olhou para Cleusa. Cleusa olhou para a imagem. Cleusa olhou para Maria. E então, pela primeira vez em 15 anos de mansão, Cleusa Fernanda Meireles perdeu, por uma fração de segundo, o controle da própria expressão. Pode ter sido uma funcionária diferente. Cleusa disse rapidamente. Mas o patrão deveria saber. Sim, Eduardo se levantou. Deveria saber. Ele foi até a porta, abriu. Obrigado, Cleusa. Pode voltar ao trabalho. Cleusa foi embora. Não antes de lançar um olhar para Maria. Um olhar que Maria recebeu de frente, sem piscar. Quando a porta se fechou, Eduardo ficou de costas por um instante. Quando virou, havia uma expressão no rosto dele que Maria não sabia bem classificar. Você está bem? Estou, ela disse. Isso vai se repetir, você sabe disso. Eu sei. Por que você fica em um lugar onde isso acontece? Maria considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. Porque eu preciso terminar o ano. E porque largar porque ficou difícil nunca foi uma opção para mim. Eduardo olhou para ela por um longo momento. Quero que você me mostre os seus trabalhos da faculdade. Por quê? Porque quero saber o que você aprendeu. E foi naquele momento, naquele pedido simples, direto, sem condescendência, que algo dentro de Maria Conceição dos Santos começou, muito devagar, a descer um muro que levava anos erguido. Os trabalhos eram impressionantes. Eduardo passou 1h30 lendo os arquivos que Maria havia trazido. Os TCC parcial, as análises de fluxo de caixa que ela havia feito como exercício, os relatórios de estudo de caso sobre empresas reais com problemas financeiros reais. Ela não tinha o vocabulário corporativo que ele estava acostumado. Mas a lógica era sólida. A visão era clara. E havia nos seus textos uma coisa rara que ele raramente encontrava em executivos com MBAs caros. Ela entendia o custo humano das decisões financeiras. Num dos trabalhos, ela havia analisado o caso fictício de uma empresa que havia demitido 30% do quadro para reduzir custos e havia mapeado não apenas o impacto no balanço patrimonial, mas o custo invisível. A queda de produtividade dos que ficaram, o aumento de doenças ocupacionais, a perda de conhecimento institucional. Uma empresa que trata o seu quadro de pessoal como despesa a ser eliminada está na prática devorando o próprio futuro. Ela havia escrito. Eduardo ficou olhando para aquela frase por um tempo longo. Então pegou o telefone e ligou para o seu sócio e amigo de longa data, Nelson. Preciso de um favor. Que tipo de favor? Nelson soava cauteloso. Ele conhecia os favores de Eduardo. Preciso que você olhe o currículo de uma pessoa e me diga honestamente se ela tem potencial para uma posição de trainee em contabilidade. Silêncio. Eduardo. Você está contratando trainees agora? Não é a época. Nelson, tudo bem. Manda o currículo. Eduardo olhou para os arquivos de Maria. Pegou o telefone. Maria. Senhor Eduardo, você tem um currículo atualizado? Silêncio. Tenho. Me manda. Mais silêncio. Então, por que o senhor está me pedindo isso? Porque tenho um sócio que precisa de um trainee de contabilidade. E porque você é boa no que faz. O senhor está me ajudando por pena. Não. Ele disse a palavra com uma firmeza que não permitia negociação. Estou te ajudando porque seria uma decisão financeira idiota não aproveitar uma profissional com a sua capacidade. Pena não entra na conta. Uma pausa muito longa. Vou mandar o currículo.
Ela mandou. Eduardo mandou para Nelson. Nelson ligou de volta em 40 minutos. Onde você arranjou essa mulher? Por quê? Eduardo, ela tem um perfil que eu procuro faz 2 anos. Visão sistêmica, capacidade analítica e uma forma de escrever que é direta e clara. Quando ela termina o curso? Dezembro. Janeiro eu quero ela na entrevista. Eduardo desligou o telefone. Ficou olhando para a parede por um momento. Então foi à cozinha, onde Maria estava terminando de guardar a louça do almoço. Maria, ela virou. Meu sócio quer você em uma entrevista em janeiro. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios. Era um silêncio cheio, preenchido por algo que estava tentando subir pela garganta dela e sendo contido, não por orgulho desta vez, mas por emoção. Maria virou de costas para ele. Não para ser rude, para não chorar na frente do patrão. Eduardo ficou quieto por um instante. Então disse, com uma voz mais baixa do que o habitual, você merecia essa chance há muito tempo. E saiu da cozinha sem esperar resposta, porque havia coisas que não precisavam de resposta para serem verdadeiras. Rodrigo voltou em uma terça-feira, mas dessa vez não foi à mansão. Ele foi à faculdade. Maria estava saindo da aula de gestão financeira. Eram quase 10 da noite. A rua em frente à faculdade estava deserta, exceto pelo ônibus que acabava de partir e pelos últimos alunos dispersando. Quando o viu encostado no muro do lado de fora, com as mãos nos bolsos, ela parou, respirou, segurou a bolsa. Rodrigo, Maria. Ele endireitou o corpo. Preciso conversar. Não tenho o que conversar com você. As meninas precisam de pai. As meninas precisam de conta de luz paga. Ela caminhou em direção à parada. Isso eu já faço. Rodrigo foi junto. Você sempre foi muito orgulhosa. Sempre achou que não precisava de ninguém. Precisei de você por 6 anos. Ela parou e virou para ele. Não com raiva, com uma clareza que era mais devastadora do que qualquer raiva. Trabalhei 2 empregos enquanto você procurava a oportunidade. Fiz faculdade à noite enquanto você dormia. E quando a Rebeca nasceu, você sumiu em 3 semanas. Uma pausa. Eu não sou orgulhosa, Rodrigo. Eu aprendi. Ele abriu a boca. Fechou. Ouvi dizer que o seu patrão anda te ajudando. Que patrão me ajuda ou não ajuda, não é da sua conta. É da minha conta quando o meu nome está sendo falado. Ninguém está falando o seu nome. Ela disse com a frieza precisa de quem já ensaiou esta cena na cabeça muitas vezes. Você é uma memória ruim que eu escolhi não carregar mais. Boa noite. E foi embora, sem correr, com aquela coluna ereta de sempre. Rodrigo ficou parado na calçada, vendo-a sumir na esquina. E então tirou o celular do bolso e discou um número que tinha salvo há pouco tempo. É a Cleusa? Aquela que me ligou da mansão. Ele falou baixo. Você estava certa. Precisa contar isso para o Eduardo Valença. A Maria está usando ele. E eu posso provar. Do outro lado da linha, Cleusa sorriu. A guerra havia começado a valer. A reunião foi convocada por Cleusa para uma sexta-feira de manhã. Mas ela não chamou apenas Eduardo. Ela convidou também Beatriz, irmã de Eduardo, e sócia minoritária da empresa, que havia retornado de uma viagem ao exterior naquela semana e que tinha com Cleusa uma aliança antiga baseada no simples princípio de que as duas se temiam mutuamente e, portanto, se respeitavam. Eduardo entrou na sala de reuniões da mansão, uma sala que ele usava raramente, preferindo o escritório, e encontrou Cleusa sentada de um lado da mesa longa, Beatriz do outro, e entre elas, sobre a mesa, uma pasta. Ele olhou para a pasta, olhou para as duas. O que está acontecendo? Beatriz, loira, 51 anos, com o tom direto de quem cresceu no mesmo ambiente competitivo que o irmão, apontou para a pasta. Cleusa me mostrou algumas coisas, Eduardo. Precisamos conversar. Eduardo sentou. Não abriu a pasta. Esperou. Cleusa falou primeiro. Descobri que a Maria tem uma amizade próxima com um contador da empresa concorrente. Ela abriu a pasta. Esse aqui é o Tadeu Meirelles. Ele e a Maria foram colegas de faculdade. E nos últimos 2 meses, eles se encontraram 4 vezes. Eduardo olhou para as fotos.
Maria e um homem de óculos numa cafeteria. Maria e o mesmo homem saindo de uma livraria. A data das fotos era das últimas semanas. Isso prova o quê? A empresa concorrente fez um lance muito preciso na licitação da semana passada. Um lance que não faz sentido a não ser que eles soubessem o nosso teto. Cleusa olhou para Eduardo. E a única pessoa de fora que circula nesta casa e que teria acesso, mesmo que indiretamente, a esses números é... Para. Eduardo levantou a mão. Silêncio. Cleusa, você está acusando a Maria de espionagem industrial com base em fotos dela numa cafeteria com um colega de faculdade. Não, mas Eduardo... Beatriz entrou. Eu entendo que você desenvolveu uma simpatia pela Maria. Não é simpatia, é lógica. Ele olhou para a irmã. Você está tomando a palavra de Cleusa e de uns paparazzis baratos como evidência suficiente para destruir a carreira de uma mulher? Ninguém está destruindo nada. Estão tentando. Ele fechou a pasta. Eu conheço esse padrão, Beatriz. Conheço ele da nossa infância, do nosso pai. Uma pausa pesada. Quando não se tem argumento, cria-se suspeita. Beatriz ficou em silêncio. Eu vou investigar o lance da licitação, pessoalmente. Ele se levantou. E se descobrir que a Maria está envolvida, serei o primeiro a agir. Mas não vou condenar ninguém com foto de cafeteria. Ele saiu da sala. Cleusa e Beatriz ficaram se olhando. Ele está mais envolvido do que eu pensava, disse Beatriz, baixinho. Eu sei, disse Cleusa. Por isso é mais urgente do que você pensa. Naquele momento, nenhuma delas sabia que Eduardo havia parado do lado de fora da porta e que havia ouvido as duas últimas frases. O tamborilar começou. Lento, firme, implacável. Eduardo passou o fim de semana investigando. Não delegou. Fez ele mesmo, revisando os registros de acesso ao sistema, os logs de e-mail, os registros de entrada e saída da mansão. O que encontrou não era o que Cleusa queria que ele encontrasse. A proposta precisa da empresa concorrente havia sido submetida 3 semanas antes do lance final. O sistema que tinha os números, o sistema de propostas e cálculos de licitação, havia sido acessado por apenas 5 pessoas. Maria não tinha acesso a esse sistema. Nunca tinha tido. Mas havia uma pessoa que tinha. Cleusa. E havia um dado ainda mais revelador. O contador da empresa concorrente que se encontrava com Maria, o Tadeu Meirelles, era de fato um antigo colega de faculdade. Mas também era sobrinho de Cleusa. Um sobrinho que ela havia mencionado uma única vez, anos atrás, como aquele menino que trabalhou no RH da empresa por 2 meses. Eduardo ficou olhando para a tela do computador por um longo tempo. Então ligou para o seu advogado. Na segunda-feira de manhã, quando Cleusa chegou à mansão às 8 horas, como de costume, encontrou na sala de reunião Eduardo, o advogado da família, e um representante do departamento jurídico. Não havia pasta sobre a mesa dessa vez, mas havia um tablet com um relatório de auditoria interna. Bom dia, Cleusa, disse Eduardo. A voz estava completamente calma. Por favor, sente-se. Cleusa sentou. Olhou para o advogado. Olhou para o tablet. Nisata, nos últimos 2 meses, Eduardo começou com a precisão fria que ele usava em salas de negociação quando havia perdas grandes a comunicar. As informações sensíveis desta empresa foram acessadas de um terminal com o seu login, em 3 ocasiões, fora do horário normal de trabalho. Ele deslizou o tablet para ela. Os dados coincidem com as datas em que a empresa concorrente fez os ajustes finais na sua proposta de licitação. Cleusa olhou para a tela. Isso não prova. Tadeu Meirelles é seu sobrinho. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela casa. Era o silêncio de uma estrutura que está desabando com uma lentidão controlada. Eduardo, eu servi a esta família por 15 anos. E isso torna o que você fez pior, não melhor. Ele se recostou na cadeira. Você usou 15 anos de confiança para construir uma operação de vazamento. E quando começou a sentir que sua posição estava ameaçada, ele fez uma pausa. Você tentou usar uma mulher inocente como escudo. Cleusa olhou para a mesa. O jurídico vai conduzir os próximos passos, disse o advogado.
mas o seu acesso à propriedade está encerrado a partir de agora. Cleusa levantou devagar. Pela primeira vez em 15 anos, ela parecia menor do que era. A armadura havia saído. Na porta, ela parou. Você vai mesmo contou com ela do que com mim, ela disse. Não era uma acusação. Era quase uma pergunta genuína. A pergunta de alguém que ainda está tentando entender onde havia errado o cálculo. Não se tratava de confiar em alguém mais do que em outra pessoa, disse Eduardo. Se tratava de olhar com honestidade para o que estava na minha frente. Ele pausou. Você me ensinou isso, paradoxalmente. Cleusa saiu. A porta fechou. Eduardo ficou sozinho na sala por um momento. Depois foi à cozinha. Maria estava lá, de vestido verde e avental branco, cortando o pão da manhã com aquela precisão de sempre. Ela virou quando o Telmo ouviu entrar. Bom dia, Sr. Eduardo. Bom dia, Maria. Ele pegou o café, sentou no balcão. A Cleusa não trabalha mais aqui. Maria ficou parada por um instante. Depois voltou ao pão. Entendo. Você não vai perguntar por quê. Não é da minha conta, ela disse. E então, depois de um segundo, mas obrigada por não ter acreditado nas mentiras. Obrigada por me dar motivo para não acreditar. Ela sorriu, pequeno, quase invisível, mas estava lá. E Eduardo tomou o café mais lentamente do que de costume, olhando pela janela para o jardim onde as ipês estavam começando a florescer, amarelo e rosa sobre o azul do céu. Às vezes as coisas ficam mais bonitas depois da tempestade, não apesar dela, por causa dela. Dezembro chegou com o calor pesado do interior paulista, com aquela luminosidade que parece sólida, que pesa sobre o asfalto e sobre as pessoas e faz tudo parecer mais real e mais intenso do que deveria. Eduardo foi à formatura. Ninguém o convidou. Ele pediu para ir. Foi Maria quem hesitou mais. O senhor não precisa... Valentina ficou brava comigo quando soube que eu poderia ir e eu disse que não ia. Maria ficou parada. Você conversou com ela? Ela me ligou. Encontrou o número no celular da sua bolsa. Ele viu a expressão de Maria. Não fique brava com ela. É uma menina com iniciativa. Vai longe. Maria ficou sem resposta. E então, muito devagar, algo que havia estado travado durante meses, finalmente cedeu. Vai precisar chegar às 7 da tarde no Teatro Municipal. O teatro estava cheio. Famílias com buquês coloridos. Crianças correndo entre as fileiras. Fotografias sendo tiradas em todos os ângulos com aquela energia específica dos dias que precisam ser lembrados. Eduardo sentou na terceira fila. Do seu lado, Valentina com um vestido roxo que parecia ter sido escolhido com muita seriedade, segurando um buquê de girassóis que era quase do seu tamanho. Isabela estava ao lado, com a tiara de sempre. Uma diferente desta vez, prateada, e Rebeca estava no colo de Dona Lourdes, uma mulher pequena e redonda de cabelos brancos que olhou para Eduardo com uma atenção direta e disse simplesmente: Então, você é o patrão. Cuida dela direito. Eduardo não soube o que responder. Achou que não era a hora de explicar nuances. Cuido, ele disse. Dona Lourdes considerou isso e voltou para a Rebeca. Quando Maria subiu ao palco para receber o diploma, ela estava com aquela postura, a coluna, o queixo, o olhar que vai para a frente sem pedir permissão para ninguém, e sobre o vestido social simples que ela havia escolhido para a sua ocasião. Verde, verde escuro, quase esmeralda, com um colarinho sóbrio. Ela usava um broche pequeno que Valentina havia colocado nela antes de sair de casa. Uma borboletinha de metal dourado. Quando o diretor chamou o nome dela, Maria Conceição dos Santos, bacharela em ciências contábeis, o teatro inteiro aplaudiu com a educação costumeira das formaturas. Mas da terceira fila veio um aplauso que durou mais tempo do que os outros. Valentina estava de pé. Isabela tinha levantado junto, sem entender completamente por quê, mas entendendo que a irmã mais velha sabia o que estava fazendo. E Eduardo, o homem de terno escuro que parecia não pertencer completamente àquele teatro, mas estava completamente presente naquele momento, aplaudia com as duas mãos abertas, sem calcular quanto barulho estava fazendo. Maria encontrou os olhos dele do palco e sorriu. Não o sorriso pequeno e quase invisível da cozinha. Um sorriso inteiro.
O tipo de sorriso que fica guardado por anos, esperando o momento certo para ser usado. Foi o melhor investimento que Eduardo Valença havia feito na vida. E não tinha custado nada, além de enxergar o que já estava na sua frente. Em janeiro, Maria foi à entrevista. Chegou 20 minutos antes, de vestido verde e uma pasta de documentos sob o braço. Cumprimentou a recepcionista pelo nome. Havia pesquisado o site da empresa antes. Agradeceu o café que ninguém havia oferecido ainda, mas que sempre oferecem. Nelson, o sócio de Eduardo, um homem de 60 anos com olhos que avaliavam em segundos, a recebeu na sala de reunião. A entrevista durou 50 minutos. Deveria durar 30. Quando terminou, Nelson ligou para Eduardo. Ela começa na segunda. Pausa. E posso saber o que diabos você estava fazendo deixando uma profissional dessa cuidar da sua cozinha por 3 anos? Eduardo ficou em silêncio por um segundo. Não estava olhando com atenção. Bom, comece a olhar. Naquela tarde, Eduardo foi ao bairro dos Três Rios pela primeira vez. Não de terno, de calça jeans e camisa branca. Estacionou o carro, caminhou até o número 43, a porta azul, o vaso de samambaia que agora estava cheio de água. Bateu na porta. Valentina abriu. Ficou olhando para ele com aquela seriedade velha demais para o rosto dela. Você trouxe sopa? Esqueci a sopa. Da próxima vez traz. Da próxima vez trago. Maria apareceu atrás da filha. De avental de flores desbotadas. O mesmo avental do dia na estrada, o avental de casa, o avental que não tinha nada de uniforme, com Rebeca no quadril e uma colher de pau na mão. Senhor Eduardo, vim saber como foi a entrevista, ele disse. E também, ele tirou do bolso uma chave. Vim trazer isso. Maria olhou para a chave. Era a chave de um apartamento, pequeno, a 2 quarteirões da escola das meninas, com janela para um jardim e um quarto a mais do que a casa onde elas moravam. Isso é demais, ela começou. É o mínimo, ele disse. E não é caridade, é adiantamento. Você vai me pagar quando quiser, no valor que quiser. Ou não vai pagar, tanto faz. Ele hesitou. E por um segundo, o bilionário imperturbável pareceu por um instante exatamente humano. O que importa é que eu sei que você pode. E quero que você saiba que eu sei. Maria ficou olhando para a chave. Valentina, que havia ouvido tudo, olhou para a mãe. Depois olhou para Eduardo. Mamãe, você vai chorar de novo? Não vou, disse Maria, com a voz um pouco diferente do habitual. Vai sim, disse Isabela, aparecendo atrás da irmã. Ela sempre diz que não vai, e vai. E Maria riu. Um riso que era também um choro, aquele tipo específico de emoção que não tem nome, mas que todo mundo já sentiu pelo menos uma vez, quando a vida, depois de muito tempo sendo muito difícil, resolve de repente ser gentil. Ela pegou a chave. E Eduardo, no meio daquela rua estreita do bairro dos Três Rios, com o cachorro amarelo latindo sem convicção lá no fundo e os fios cruzando o céu em diagonal, sentiu que havia chegado a algum lugar que havia estado procurando há muito tempo. Não sabia o nome desse lugar, mas sabia que cheirava a shampoo infantil e talco, e que havia 3 meninas de tiara e um avental de flores desbotadas dentro dele, e que às vezes o momento que parece ser apenas uma coincidência no meio de uma estrada de terra é exatamente o momento que estava destinado a acontecer. Porque as maiores reviravoltas da vida raramente vêm de decisões grandiosas. Elas vêm de um freio dado no meio de uma estrada de terra, de 2 segundos de atenção que ninguém deveria ao outro, de um olhar que finalmente para de ver o uniforme e começa a ver a pessoa. Às vezes, mudar uma vida inteira não custa nada além de isso, enxergar quem está à sua frente, só isso, e tudo isso. Se você chegou até aqui, é porque acredita que toda pessoa carrega uma história que merece ser ouvida. Se você gosta das nossas histórias emocionantes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal Segredos Revelados. Cada história que contamos é um lembrete de que a vida é feita de encontros que transformam. Até o próximo vídeo.